faz. Só que é tanto número, tanta entrega, tanto trabalho que não cabe em 45 segundos. Prefeitura de Campos, você sonha, a gente faz. O cuidado da Unimed Campos está aqui na Baixada Campista, sempre perto de você. No Centro de Especialidades Unimed, Rua São Gonçalo 32, ao lado da Praça São Benedito, você realiza exames laboratoriais e consultas com excelentes profissionais da pediatria, ginecologia, obstetrícia e medicina da família. Agende pelo 3642-0402. Unimed Campos. Pode contar. Começa agora o Folha no Ar, primeira edição. Quinta-feira, 5 de junho de 2025. Começa agora pela Folha FM 98,3, emissora do Grupo Folha da Manhã de Comunicação, mais um Folha no Ar. Estamos ao vivo pelo Face, pelo YouTube, pelo Instagram. Estamos também ao vivo pelos aplicativos de rádio para você ouvir a Folha FM online. Logo mais, daqui a pouco, né, vira podcast esse programa de hoje. Logo mais, reprise na Plena TV. São 7h07. Muito bom dia, eu sou o Cláudio Nogueira. Estaremos juntos a partir de agora com mais uma edição do Folha no Ar. Seja muito bem-vindo, obrigado pela sua companhia, obrigado pela audiência. E nós já vamos às principais informações desta manhã. Hoje, quinta-feira, dia 5 de junho, o Instituto Nacional de Meteorologia prevê tempo bom para Campos. Tempo bom, com céu claro, com sol, sem previsão de chuva. A máxima hoje é de 31 graus. Não estamos no verão, estamos no outono, mas de vez em quando o verão aparece aí para dar um alô. Se bem que está ventando, né, com essas rajadas de vento mais forte, elas acabam transformando aí a temperatura, diminuindo a sensação térmica, né? Hoje, por exemplo, a máxima é de 31, mínima de 19, agora faz 20 graus aqui no centro de Campos. Vamos às informações de hoje, mas antes confirmar aqui nosso convidado já com a gente nesta manhã para falar. Hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente. O que você tem feito aí para preservar o meio ambiente? O que nós estamos fazendo para preservar o meio ambiente? Tem uma coleta seletiva na sua casa? Tem uma forma de você manter aí o seu lixo no horário correto para o caminhão passar? Isso tudo são, assim, gestos simples, né? É aquela coisa de diário, e que faz, né, aquela pequenininha parte que transforma o mundo, né? Um gesto seu na sua rua, aí na sua casa, não jogar um lixo na rua, por exemplo, um papel de bala que seja, chega a ter um impacto, né, no mundo todo. Mas é muito pouco. Você imagina um papelzinho de bala, ao mesmo tempo você imagina 1 milhão de pessoas, né, jogando aquele mesmo papelzinho de bala no país todo. Então, assim, é uma proporção muito pequena quando você analisa mas quando você vê o todo, isso fica gigantesco. E a gente tem o prazer de receber aqui hoje o engenheiro agrônomo e mestre, professor do IFE, Campus Guarulhos, está com a gente, Milton Hertal. Vamos falar sobre o Dia Internacional do Meio Ambiente.
uma pauta muito, muito, muito extensa. Dá para fazer aí uma série de Netflix, como a gente fala aqui, só de meio ambiente. Vamos falar da ocupação irregular da Lagoa de Cima. Está acontecendo uma espécie de invasão, de ocupação completamente desordenada. Os impactos disso que nós vamos sentir já. Vamos falar sobre a caça de animais silvestres, de pássaros, incêndios. Vamos falar sobre tudo isso aqui na região. E por fim a gente fecha o programa falando sobre o PL, que é o projeto de lei já apelidado de PL da devastação, já aprovado no Senado e vai entrar em apreciação e votação no Congresso Nacional, que regulamenta uma nova forma de licenciamento ambiental. Para muitos é uma espécie de desburocratização, para outros é um afrouxamento do rigor das leis já existentes. Vamos conversar com o Milton Ertal e pegar essa impressão dele sobre esse PL, que pode sim, e aí ter impactos nessa preservação ambiental. Milton, já a gente conversa, mas de antemão, obrigado pela sua presença, muito bom recebê-lo aqui na Folha FM sempre. São 7 horas e é o pai da Mariana Ertal. Mariana Ertal já está terminando, né, o curso de jornalismo lá no Rio Grande do Sul. Daqui a pouco a gente fala sobre o canal dela aí também, Pampa News, é isso? Então, a Mariana, nossa colega aí de profissão, né? Muito bom, muito bom. Seja bem-vinda sempre aí a essa profissão. Essa profissão é muito importante, cada vez mais importante, independente do canal, né? Mas, sobretudo, com seriedade, com independência, com transparência e com verdade. É um prazer, é um orgulho poder trabalhar no radiojornalismo, no jornalismo como um todo, principalmente nesse mundo aí em que a fake news domina e está cada vez mais avançada e cada vez pior. Já fizeram uns memes aí do Campeonato Mundial de Futebol que vai ter, cara, assim, muito maneiro, muito maneiro. Por enquanto fica na área do maneiro, do legal, da piada, mas se você tem aí a possibilidade de usar isso para o mal de uma forma assim, entendo que quase incontrolável, ou incontrolável. Vamos acompanhar essa evolução da IA, né? E a gente vai discutir sobre isso também. Bom, 7 horas e 12 minutos, vamos lá. Portal folha1.com.br em destaque. O Folha no Ar é oferecido por Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você, esse é o plano. Laboratório Plínio Bacelar e vacina Plínio Bacelar, cuidando bem de tudo que te faz bem. E tem agora a vacina, agora não, já tem há tempo aí a vacina contra a gripe para os idosos. É uma vacina especial, ela tem uma proteção muito mais duradoura, muito mais abrangente, muito mais forte. Então você pode tomar, ela é diferente sim de todas as vacinas distribuídas aí nas redes públicas. Então pode conferir na Clínica Vacina Plínio Bacelar. Confere aí, vai lá, toma logo a sua vacina contra a gripe, se proteja, porque mesmo que você fique gripado, vai ser aquela gripezinha fraca, você está livre, né? E com a gripe vem a possibilidade de pneumonia, tá frio, vai esfriar daqui a pouco mais ainda, então se cuide aí. Rede Mariana de Postos de Combustíveis, qualidade e compromisso com você. Radmed Diagnósticos por Imagem, sempre à frente. No portal folha1.com.br, em destaque, polícia faz operação em Santos e Fortaleza para apurar desvio milionário no HPC, no Hospital Plantadores de Cana. Gente, a ação foi para localizar aparelhos celulares, computadores
e documentos utilizados em um esquema que resultou no desvio de R$1.100.000 do hospital. Ainda ontem acompanhava aí a coletiva da delegada e ela explicando toda a ação e como que a polícia usa a inteligência, e quando usa a inteligência, como que o resultado é fantástico, né? Importantíssimo. A direção do Hospital Plantadores de Cana, acima, rapidamente falando, também já se posicionou, mas espera muito, né, uma conclusão dessa investigação agora, desse processo, e que essa grana seja devolvida ao hospital. E a gente vai comentar sobre isso aqui. Pesquisas Quaest e Atlas Intel. Tá aqui, ó, por Aloysio Abreu Barbosa, no portal Folha 1. Lula 3 vive sua pior ou maior desaprovação. A pesquisa aponta que 57% dos brasileiros desaprovam o governo. Tá no portal folha1.com.br os detalhes para você entender mais duas pesquisas divulgadas aí essa semana. Câmara de São João da Barra anuncia a suspensão de concurso, hein, gente? A decisão foi motivada pela instauração de um inquérito no Ministério Público que investiga supostas irregularidades no certame. Decisão judicial autoriza a circulação de caminhões de 4 eixos dentro da cidade. A juíza atendeu a um pedido do Complexo Porto do Açu após portaria do IMTT proibir o tráfego. Ontem isso gerou um debate muito grande nas redes sociais. A gente fez um vídeo lá para o nosso canal também. Muita gente concorda, outros não. A questão do fechamento da Arthur Bernardes, eu acho, assim, rapidamente falando, é uma situação lógica, né? Inventaram agora que a Arthur Bernardes foi criada para liberar o fluxo aí para o porto. Aí, quando a Arthur Bernardes começou a ser construída, não tinha nem porto. Então, assim, e na verdade não é nem pela parte de Arthur Bernardes, a Togo de Barros, que pega lá da BR-101 até a Avenida José Alves de Azevedo, e por aí vai. Tem muita coisa, mas os caras levam para o lado político. A gente leva pelo lado da razão, pelo lado mais correto, que é o normal. Ponte Rio-Niterói, por exemplo, os caminhões agora não podem passar, 7 horas da manhã, não podem. De 4 da manhã até meio-dia, caminhão acima de 3 eixos não pode trafegar na Ponte Rio-Niterói, sentido Niterói-Rio. Tudo tem regulamento, tudo tem norma. E a questão não é que as pessoas estão cobrando mais próximo, e é normal isso, cobrar aqui dentro da cidade. O prefeito está aqui perto e tal. Mas a questão é, por que o DER não entregou ainda a Estrada dos Ceramistas? E por que a Estrada dos Ceramistas é a única do planeta que não pode ter pare e siga? Porque eu tenho laudo técnico, mas ninguém explica qual é o motivo do laudo técnico que proíbe a rodovia 238, RJ 238, de não ter... Você imagina se o DR fosse responsável pela duplicação da BR, ia ter a BR fechada aí por 10 anos. BR-101, por exemplo. Uma comédia, cara. Aí fica difícil a gente acreditar que não seja um fato político, né, essa situação. E é muito ruim para a cidade, ruim para o comércio, ruim para a indústria, ruim para o porto, ruim para todos nós. Nem a Estrada dos Ceramistas foi criada para também liberar trânsito para o porto. Não foi, ela foi criada justamente para os ceramistas. Então, assim, é utilizado e devidamente para isso e tal. Existe um projeto para uma RJ, se não me falha, a 244, que aí sim ligaria o porto direto à BR-101, tem todo um traçado, já foi feito até várias reuniões aqui no município, São João da Barra, justamente para audiência pública, para debater isso. Mas as pessoas procuram se informar pouco sobre isso
e acabam dando a sua opinião baseada em boatos, né? Então, assim, é muito ruim para todo mundo se parte para uma briga política. Bom, nas manchetes de hoje ainda, vereadores travam embate sobre situação do trânsito em Campos. Funcionário da Folha da Manhã é assaltado em frente ao jornal. A coisa tá feia, né? Mas recuperaram o celular do jovem lá, né? Influenciador João Paulo Gualavita é preso por suspeita de extorsão. Com mais de 30 mil seguidores, a Polícia Civil investiga seu envolvimento com a agiotagem. Ainda Fabrício Carpinejar atrai grande público na 12ª Bienal do Livro. São essas algumas das investigações, ou das investigações, não, que eu estou vendo aqui, investigação. Polícia Federal faz investigação e pede inclusão de Carla Zambelli na lista da Interpol. Tá? Segundo aí as investigações, ela estaria foragida agora, fugiu pela Argentina e essa coisa toda. Mas essas são algumas das informações que estão lá no portal folha1.com.br. 7h20, Dia Internacional do Meio Ambiente. Nada melhor do que a gente poder contar aqui com uma fera aí que domina o assunto, que trabalha o assunto. Aliás, hoje tem um evento no IFE sobre esse dia. Vamos falar sobre isso e sobre todos os assuntos pertinentes a esses temas que a gente já pautou aqui, com o nosso convidado Milton Hertal. Milton, que prazer recebê-lo aqui, obrigado pela sua presença, bom dia, bem-vindo aí ao Folha no Ar. Oi, tudo bom, Cláudio? Bom dia, obrigado por nos receber aqui, sempre um prazer a gente estar junto aqui e debater esse tema importante, né, que está aí no imaginário de todos nós, mas cada um enxerga essa questão ambiental de uma forma e hoje é o dia da gente dar luz a essa questão, né, da gente poder debater com mais profundidade a causa ambiental, né, os problemas da nossa cidade, os problemas do nosso país, né? Você estava falando aí da PL da devastação, né? Esse aspecto jurídico, né? Que, né, a gente está aí numa corda bamba aí nessa questão. E os problemas globais que acabam nos afetando também, né? A gente fala muito em aquecimento global e como é que está a nossa região, né? Então a gente verifica aí que nos últimos anos aí a gente realmente tem, parece que pagado o preço aí por uma questão global, né? Então é o dia da gente debater essas questões, da gente conversar sobre o assunto, né? Poder se posicionar. Obrigado aí pelo convite, Cláudio. Obrigado a você, vamos falar sobre isso. Eu acho que a pergunta básica para a gente abrir aqui o programa, assim, hoje é Dia Internacional do Meio Ambiente. Temos alguma coisa a comemorar que não seja, que aí também tem um detalhe. Porque, assim, o meio ambiente, e aí, assim, é um motivo para a gente comemorar, ele tem um poder de regeneração, de recuperação, de autorrecuperação fabuloso, fantástico. Em alguns casos, muito rápido, e outros um pouco mais lento, mas são, assim, fantásticos esses mecanismos que o próprio meio ambiente tem. Mas eu vou deixar essa pergunta para a gente abrir já a pauta, e eu quero só te perguntar sobre o evento que vai acontecer hoje no IFE Guarulhos. Que horas, qual evento e quem pode participar desse evento? Bem, Cláudio, a gente organizou um evento, né, para a gente não passar em branco esse dia importante do meio ambiente. Guarulhos, nós temos esse viés, né, dos cursos de meio ambiente, então a gente tem lá o curso técnico em meio ambiente, modalidade integral e modalidade ProEja. Temos os cursos na área de saúde, que tem uma inter-relação muito forte com a questão ambiental. Então, a gente pensou, né, em organizar alguma coisa que pudesse abarcar não só a comunidade acadêmica, mas também as entidades de fora do IFE, para poder a gente criar esse debate e poder conversar sobre o assunto. Então, nós criamos esse Dia Internacional do Meio Ambiente 2025, né, onde inicialmente a gente vai ter uma palestra. Então, o evento ocorre no nosso campus, né, de 14 às 16 horas, é curtinho, não vai comprometer o horário de ninguém, né? A agenda está bem condensada, vamos dizer assim. Então, a partir de 14 horas, a gente vai ter uma palestra que aborda a questão do controle biológico, e o foco vai ser o controle biológico de mosquitos, um problema de saúde, né? Como eu estava falando, um problema de saúde na nossa cidade, né? Então, a gente vai ter o prazer de receber lá no nosso campus o professor Richard,
da UENF, né, que faz um trabalho fantástico na área de controle biológico de mosquitos. Então usa fungos para controlar o mosquito, né? E já vem conduzindo esse trabalho há muitos anos e tem resultados muito interessantes no controle biológico dessa praga urbana, né? Então ele vai agraciar a gente lá primeiro com essa palestra e depois a gente vai receber algumas instituições, né, algumas entidades, né, que têm essa causa ambiental. Então o Projeto Capivara vai estar lá representado, né? A gente faz parte do Projeto Capivara, a gente já conversou sobre isso aqui, né, Cláudio? Sim, já falamos aqui. O Projeto Capivara. Lá no IFE também nós temos o Projeto Zara, que é conduzido pela Raquel, né? Um projeto fantástico também, né? De produção de alimentos, horta orgânica. Então a Raquel vai falar um pouquinho para a gente. O pessoal da Engenharia Ambiental, né, lá do nosso campus também vai estar presente. Então a Liga no Ambiental Júnior vai estar presente. O CAENA, né, que é o centro acadêmico, também vai estar presente. A Yasmin vai estar lá conosco. Vamos receber também a Reserva Caruara. Então a Priscila da Reserva Caruara vai também estar lá com a gente para um segundo momento desse encontro, sabe, Cláudio? A gente vai, primeiro a palestra do Richard e no segundo momento a gente vai ter uma mesa redonda onde esses convidados vão se sentar, né? E a gente vai conversar um pouquinho sobre as ações práticas, né? O que de fato, né? O que de ação prática, concreta está sendo feito por essas entidades aqui na nossa região, no município de Campos, São João da Barra, no Norte Fluminense como um todo, né? Então, como, né, essas entidades vêm agindo nesse sentido e a gente debater também, né, quais são as prioridades para o futuro, né, o que a gente precisa fazer para um futuro próximo, nos próximos anos. A gente está com uma agenda muito apertada porque a gente, né, o Brasil se comprometeu, por exemplo, na última COP em zerar emissões. E aí entra esse contrabalanço agora da PL da devastação, né? Então como é que a gente vai zerar emissões em 2030? Veja só o desafio. Nós estamos em 2025 e uma lei contraditória a isso, né? Então existem muitos desafios, né, para a próxima década, né? E o que a gente vai priorizar para tentar atingir essas metas, né, que já foram definidas lá atrás para a próxima década. Então a gente vai tentar abrir esse debate, conversar um pouco sobre isso. O que pode ser feito, o que deve ser feito, né? Então o evento está aberto a todos, tá? Vai ocorrer no auditório, né? Roberto Faria Rangel, lá no nosso instituto. E é isso aí, de 14 às 16 horas. Primeiro uma palestra, depois uma mesa redonda. Chegou lá, se apresentou na portaria, eu quero acompanhar essa palestra aí sobre o meio ambiente hoje. Isso. Pode, não tem nada, mas eu quero acompanhar. Exato. Pode ir. Tá aberto Qualquer ao pessoa público. pode. Está aberto ao público. Não, esse tema, assim, como a gente falou aqui, dá para fazer uma série de Netflix com vários episódios, com, né, muita coisa. Agora, hoje é o Dia Internacional do Meio Ambiente e eu falava assim, mais cedo, tem coisa a comemorar? É uma pergunta óbvia. Eu acho que tem, que é o poder de regeneração do próprio meio ambiente, da natureza que se regenera. Agora, se regenera também se a gente permitir, se a gente trabalhar, se a gente, né? Existe um limite, né? Existe um limite. De fato, tem alguma coisa a se comemorar em meio a tanta informação que a gente recebe de destruição do meio ambiente, poluição do rio em grande escala, com despejo aí de dejetos, com queimadas criminosas, até coisa política. O negócio está tão doido, tão complicado que teve agora recentemente queimadas aí que foram propositais só para desgastar um governo, para desgastar outro. E assim, não tem ninguém inocente nesse processo, não tem ninguém bobo, não tem criança nesse processo, não. Mas você consegue ver alguma coisa de bom no meio disso tudo nesse dia de hoje? Ô Cláudio, assim, a gente tem um pouquinho mais de estrada, né? A gente viveu um tempo lá atrás e eu uso esses exemplos com meus alunos, sabe? Assim, a resposta curta seria sim, eu vejo melhorias, tá? Não estou falando que está perfeito não, né? Como você já adiantou aí na sua fala, né? A gente tem problemas sérios. Mas assim, quando eu era criança, era bonito saber que alguém foi lá, matou um tatu,
né? Opa, caramba, ih, rapaz, o colega aqui é bom na seta. Hoje ele matou 10 passarinhos. Eu vivia no interior, né? Sim. Minha família é do interior do Rio. E então tinha essas coisas. Então, essa questão ambiental era vista assim mesmo, de você se apropriar da natureza e fazer o que quisesse com a natureza, né? Ah, vamos cortar uma árvore, vamos cortar uma árvore. Não tinha regras para isso. Então, assim, eu vejo que, na verdade, de lá para cá, a questão mudou muito, né? Temos aberrações ainda. Então, a questão da lei, a lei ambiental, que veio evoluindo, principalmente a partir da década de 80, né? Você vê, puxando por um exemplo regional, nós tínhamos uma coisa abominável, que era aquele... Vou dar um exemplo, tá? Tínhamos um lixão a céu aberto em São Fidélis. Então, quando a gente saía de São Fidélis e ia para Cambiasca, era aquela coisa, aquele monte de urubu ali na saída de São Fidélis, aquele cheiro desagradável. Veio a Política Nacional de Resíduos Sólidos a partir de 2010 e esse aterro a céu aberto ele foi desativado, né? Então a gente melhorou essa questão. Aqui em Campos, né, a gente tinha antigamente aquele aterro da Codim, que a gente tem contaminação do solo até hoje, mas também foi abandonado e criamos um aterro sanitário, né? Então, assim, vejo sim que a legislação vem ajudando a gente a melhorar essa coisa, né? A introdução do currículo de educação ambiental nas escolas, né? Então, sim, eu acho que a gente tem avanços sim e tem melhorias nesse sentido, né? Agora, basta olhar para o lado, como você falou, você sai de casa, você já vê alguém pegando um papelzinho, jogando pela janela do carro. Então, são pequenos atos que a gente observa, que a gente vê que, opa, peraí, não está pensando no próximo, né? Só está pensando em si mesmo, né? China, Japão... Poxa, o continente asiático ele tem também problemas de poluição. Aliás, existia assim, na década de 80, 90, filmes e essas séries, aquelas ainda, inclusive Jaspion, aquelas coisas, tudo que combatia monstros que surgiam da poluição. Não sei se você lembra disso. Lembro. Não é muito do meu tempo, não. Não, cara, no meu tempo tinha Spectreman, Ultraman. Sim, a gente lembra disso, né? Você lembra disso? Nós tínhamos cabelo. Cara, e aí, assim, era na verdade uma crítica e muito interessante sobre a poluição ambiental naquela época. Só que a coisa evoluiu de tal maneira, existe ainda, claro, mas eles dão um exemplo pra gente e eu não consigo entender por que a gente não capta isso melhor, né? Não pega isso melhor. Por exemplo, tem vários rios na China que foram despoluídos através dos bancos escolares. Não foi a comunidade lá, centenária, cinquentenária, não. Foram as crianças que aprenderam. A coisa é demorada. Sim. E aí, hoje os rios estão despoluídos. Mas aconteceu. Se você pegar a década de 80 para cá, vai dar quase 50 anos, 45 anos, 40 anos. Sim. Então, o que a gente não consegue entender e aprender? Esse processo você falou que trouxe aí, a gente já tem um avanço, tem grade curricular que tem. Mas por que ainda a gente não avança mais nisso seriamente? Mais? Você acha que é política? Você acha que é falta de interesse? Porque a gente também tem muito aqui no Brasil o seguinte, sai um governo, entra outro, muda todo o sistema de educação, muda todo o sistema de... Agora vamos arrumar a casa, um tal de arrumar a casa que... cabruco de casa desarrumada danada essa. Como que você consegue visualizar, e muito bem no lugar de fala, porque você é mestre, você é professor. Não, eu acho que a questão política ela é um pilar muito importante nessa questão, né? Então o que a gente observa, eu observo, né? Não sei se, né, a visão de vocês também, né? Vocês, né, tem um posicionamento aqui na casa, né? Falta vontade política, Cláudio, entendeu? De querer tocar essa questão ambiental. Um dos exemplos que eu uso lá nas minhas aulas lá é a comparação na Rio Eco 92, já tem tempo isso, óbvio, né? Mas foi feito um cálculo do quanto a gente deveria gastar para resolver os problemas ambientais naquela época, Cláudio. Então, naquela época, saiu uma conta assim, meio aproximada, vamos dizer assim, né? Que considerando as questões de habitação, saneamento básico, etc., etc.,
a gente precisaria de 600 bilhões de dólares naquela época para resolver toda a problemática ambiental e a gente resolver essas questões. Desmatamento, incêndio, né? Modelo de agricultura irresponsável, os principais problemas que nós temos, né? Diminuir a extinção de espécies, etc. E essa conta parece um volume muito alto. Mas na mesma época, Cláudio, os Estados Unidos ele gastou cerca de 400 bi para invadir o Iraque e matar lá o Saddam Hussein. Então você vê que é uma questão de prioritária. Então, na verdade, gasta-se bilhões para se fazer uma guerra, a gente vem observando algumas agora, mas não se gasta esses mesmos bilhões para a gente poder tocar essa pauta ambiental, que não é uma coisa assim luxuosa, não, é uma questão de sobrevivência. A gente está conduzindo o planeta de uma forma que muito em breve, espero que isso não aconteça, mas as previsões apontam para isso, Cláudio, a gente vai ficar velhinho num planeta muito debilitado. Entendeu? Não vai ter recursos naturais, uma série de recursos naturais já vai ter se extinguindo. O próprio petróleo, né? A perspectiva é que o petróleo se encerre em 2060. Olha só, está na porta, né? O término desse recurso natural. As jazidas de fósforo se encerram em 2050. Como é que a gente vai manter um sistema agrícola em ambientes tropicais sem adição de fósforo no solo, né? Então a gente tem algumas limitações de recursos naturais que estão batendo na porta, né? E me parece que ainda há uma consciência política de que esses recursos são infinitos, que a gente pode usar e abusar, entendeu? De recursos naturais que têm um limite, né? Em algum momento eles vão se encerrar. Então, assim, eu vejo sim a questão política muito como fator decisivo para a gente não tocar essa pauta de forma mais séria, de incluir melhor esses elementos no currículo escolar, da gente estar debatendo melhor isso com nossas crianças, porque quando esses recursos começarem a mostrar seu limite, assim como alguns já mostraram, Cláudio, né? A gente tem reservas de cobre, por exemplo, estão bem no fim. Quem é da construção civil sabe que o preço de fios elétricos, essa coisa, não para de subir. É porque o recurso natural está realmente se extinguindo. Doideira isso. Eu fiz um orçamento, desculpa te interromper, eu fiz um orçamento aqui rápido para um sistema novo que a gente quer implantar aqui. Cara, tem fio que assim, você passa de 40 mil reais o volume que eu preciso, pra você ter ideia. Não é muita coisa não. Uma bitola mais grossa, né? Uhum. Então, a capacidade de mais carga. E é um negócio assim, absurdamente caro por ser de cobre. As jazidas estão no fim, né? Também. Então, a gente tem que botar isso na balança, né? O jeito de devastação dos ecossistemas naturais, né? Como a gente está fazendo. No Brasil, a gente tem alguns exemplos de ecossistemas que estão na beira desse colapso, né? De um ponto de não retorno. Então, os principais casos são a Amazônia, o Cerrado e a Caatinga, né? Então, e aí espécies vão embora. Como assim imagina a autoridade de uma espécie, né, o ser humano, né, levar outra à extinção. Como você tem autoridade para levar uma espécie à extinção, né? Então a gente precisa conhecer o que a gente tem para a gente poder evitar esses problemas, né? E aí o conhecimento, penso, é lá no banco escolar. Talvez a gente que está velho, a gente aprende, não tem problema nenhum. Vejo que pelo amor de Deus, mas muito mais fácil e muito mais abrangente, muito mais poderoso são os bancos escolares, onde você cria ali mecanismo de fato. Agora, assim, é tudo muito complicado. Minha esposa é professora da rede pública municipal, ensino básico lá. Eu falei, vê uma hora aí para você juntar os alunos antes de terminar a aula e fazer a limpeza da sala, porque as crianças jogam lixo e tal, cata o lixinho ali, joga no lixo, todo mundo ensina como é que é e tal. Tem que ter cuidado, Cláudio, se alguém filmar, para não levar para o Ministério Público que nós estamos explorando os alunos com limpeza. Eu não gosto muito doido esses dias de hoje, entende? Uhum. Se alguém filma as criancinhas limpando a sala, pode levar, estão explorando meus filhos lá por causa não tem faxineiro. Tô botando meus filhos para limpar o colégio. É um negócio muito doido. Rapaz, ainda bem que você está falando isso. Que eu já tive uma época, Cláudio, que eu cheguei para os alunos, teve um lanche, aquele monte de
potinho de suco no pátio. Eu falo, eu só começo minha aula depois que vocês coletarem aqueles potinhos de Se suco. tiver aqueles alguém copinhos filmando, tudo. vai ter que provar que é uma ação ambiental e que é uma educação ambiental. Rapaz, os japoneses vieram, o Japão jogou a Copa do Mundo no Brasil. Que é melhor, futebol não tem nenhum, mas que é melhor Que exemplo. exemplo, né, que foi aquilo. E nós aprendemos o que com aquilo? Pois é, que exemplo, né? Eles limpando o estádio no final do jogo. Que legal que foi esse exemplo. Teve um pagode aqui na Lapa, no Cais da Lapa, no outro dia os caras mostrando ali, e o bicho tudo sujo, tampado de copo descartável, de garrafa descartável, de tudo que você imaginar ali. A correção para isso é a educação ambiental. A pessoa consciente, né? Opa, eu sei que isso não é um problema, né? Eu me recordo, Cláudio, uma professora falando de um problema, um curso que eu fiz, né? Lá no Rio, na favela do Rio, ela tinha problema constante na escola dela sobre entupimento dos vasos. Os alunos jogavam Coca-Cola dentro do vaso, caixa de suco dentro do vaso, e a escola simplesmente não dava conta de resolver o problema. Ela foi atrás do problema e ela entendeu o que ela descobriu. Que os alunos que viviam ali, na verdade, nas suas casas, isso era feito. Então, a lata de Coca-Cola era jogada dentro do vaso. A caixinha de leite era jogada dentro do vaso, né? E aí, você veja só, não é que o aluno ele aprendeu, a criança, né? Ela aprendeu a fazer aquilo em casa, porque na casa se faz daquele jeito. Então você vê que precisa realmente dessa questão, dessa conscientização, né? Para a pessoa entender que aquilo não é certo. Porque no imaginar, no íntimo da pessoa, aquilo é normal. Sempre foi assim. Desde criança eu faço assim, por que agora eu vou deixar de fazer? Então, essa disciplina, ela tem o objetivo dessa disciplina é justamente conscientizar as pessoas sobre essas questões, né? O que, né? Opa, não, peraí, cara, não faça isso porque isso está errado, né? Bom, hoje Dia Internacional do Meio Ambiente e Dia Ecológico também, não é? Pela agenda aqui, ó, Dia da Ecologia e do Meio Ambiente. Ernest Haeckel. Pode falar. Pode falar o que você falou? Ernest Haeckel, que criou a ecologia, essa disciplina, essa legal. Me fala uma coisa aqui. Hoje, e você falou já muito em 2030, vem aí a COP 2030, que vai ser em Belém. Perfeito. Tem um monte de erro lá que o pessoal está mostrando, né? Sim. Tem obras irregulares, tudo, meu pai. Enfim, mas eu acompanho muito aquele André Trigueiro, da Globo News. Ele Perfeito. mostra muita coisa lá, tem uma série de irregularidades sendo cometidas com obras novas para a COP 2030, mas, enfim. Como que o Brasil está hoje em termos de condições climáticas? O que a gente gera de bom, né, para o mundo, ou e também o que a gente gera de ruim para o mundo, no sentido de que nós somos, para muita gente aí, o pulmão do mundo, né? E com a nossa Amazônia. Como que a gente se encaixa nesse contexto mundial de preservação ambiental e de cuidados climáticos, principalmente com essa questão do aquecimento global, que ainda tem gente que nega, né? Então os negacionistas também. Uhum. Que ainda bem. O próprio Trump, presidente dos Estados Unidos, não acredita. Em várias entrevistas alega que não tem aquecimento de nada, que está tudo legal, está tudo normal. Aliás, tirou os Estados Unidos de várias ações aí, de vários comitês. Sim, foi. Tirou, né, os Estados Unidos do Acordo de Paris, né, que tinha sido um acordo, uma COP icônica, né? O Brasil, né, Cláudio, ele é um grande emissor de gases do efeito estufa, mas vai a razão disso é contrária aos outros países, né? Os grandes emissores, né, hoje, principalmente a China, se não me engano, já ultrapassou os Estados Unidos. Então, China e os Estados Unidos são grandes emissores por quê? Por queimarem carvão, né, nas termoelétricas, uma frota de carros muito extensa, né, mas principalmente por queimar carvão para poder atender o setor elétrico, né? O Brasil, não por esse motivo, ele é um grande emissor, assim, figura ali entre os 10 maiores do mundo, mas não por queimar
esse recurso fóssil, né? Os fósseis, mas sim devido às queimadas. Então, na verdade, o nosso grande problema são as queimadas. E por isso que a gente figura hoje entre um dos principais emissores do mundo, né? Então, se a gente pudesse controlar, reduzir a questão das queimadas, e você mencionou muito bem no início do programa, né? A questão das queimadas que houveram ano passado por razões políticas, e hoje nós sabemos que 95% das queimadas do ano passado, ano de 2024, que não foi o mais grave, nós tivemos anos piores para queimadas, né? O ano de 2024 não chegou a ser um dos mais graves, mas foi por ação humana. Então, 95% dos focos de incêndio por ação humana. E aí a gente sabe, alguns provavelmente, né, pelo que a gente viu na imprensa, motivados por motivos políticos, né? Era aquilo, né? Imagina, a pessoa vai botar fogo numa mata porque gosta de um, mas não gosta do outro, né? Então, assim, muito bizarro, né, o tipo de comportamento. Mas, então a gente figura entre um dos grandes emissores, mas por conta das queimadas. Ou seja, a gente precisa de ações específicas na questão da queimada. E aí eu conversei rapidamente ontem, nós falamos rapidamente, né? Existe também a questão cultural brasileira. A questão cultural de varrer o quintal, botar um foguinho no final da tarde. Aqui desculpa, perdão me empolgar aqui, porque rapaz, isso é crime. É crime. Aqui na Lapa, ali na ponte da Lapa, Saturnino de Brito, a ponte da Lapa, lado de Campos, lado de centro de Campos, bicho, você pode olhar pelas imagens aqui do Senzanet, quase todo dia os caras colocam fogo ali na beira-rio. Nunca vi. E vou te mandar as fotos, você pode entrar ao vivo, você vê. Uhum. E eu não consigo entender porque que ninguém não faz nada. E assim, quem tem problema respiratório, que se vire. E aqui no centro da cidade, todo dia tem fumaça, fogo para tudo que é lugar. Também tem uma turma que já coloca fogo aí nessas casas abandonadas para desmanchar cabo de cobre, sim. Desmanchar a borracha ali e salvar o cobre. Uhum. Também é um fumaceiro dos infernos também. Todo dia, gente. Não sei aí no bairro de você, mas aqui no centro é... Não, a gente vê direto também esses focos lá da minha casa. Desculpa, pode concluir lá seu raciocínio. Me perdoe aqui Não, faz parte da conversa, Cláudio. Normal. Não, porque assim, eu fico olhando, como, gente? Mas nós e o melhor, ou o pior, não, acho que é o melhor. O caminhão de lixo aqui na área central, por exemplo, passa todo dia. Sim. Como que... Não dá para entender, né? Não dá para entender. E aí você vê, eu dei os exemplos locais, né? Assim, do pequenininho, que é você na sua casa, você ali na sua quadra, na sua rua. Mas assim, se a gente for partir para o agricultor que limpa a terra, faz aqueles amontoados lá, e vai lá e bota o fogo também, porque é muito mais prático para ele botar o fogo para ele poder cuidar da terra, né? Então, esse caso eu até entendo. Tá lá na roça, eu sei que é irregular, mas eu entendo, só para ficar claro. Sim. E os grandes casos que seria o quê? Como que a gente observa hoje no Cerrado, na Amazônia, são grandes áreas, né? Áreas imensas, de mais de 1.000 hectares, que a pessoa vai e coloca, incendeia aquela parte toda, né? Para poder abrir a terra para novos cultivos, que tem a ver essa questão da PL, da devastação, que está entrando, né, no radar aí de todo mundo. O governo foi negligente com essa pauta. A imprensa, grande imprensa, né, pública e privada do Brasil, no meu entendimento, também foi muito negligente em não estar em cima, em não debater e dar luz a esse debate que estava ocorrendo na Câmara dos Deputados. Esse primeiro debate foi lá em 2021, né? A gente vivia um governo conservador, onde o conservadorismo acabou, né, tendo mais espaço, né? E esse projeto foi tocado à frente. Mas o governo me parece que está num caminho assim, muito contraditório com essa pauta ambiental, né?
A coitada da Marina Silva está isolada, está sozinha. Então ela vem sendo aí, sofrendo ataques, como nós vimos aí algumas semanas atrás, e o governo praticamente não se manifesta, a gente não vê as instituições se manifestando sobre essa questão, né? Então, a gente precisa, acho que uma pauta importante que a gente precisava pensar no Brasil é a questão de diminuir incêndios e diminuir o desmatamento, né? O Brasil assinou, se eu não me engano, foi na última ou na penúltima COP, foi a de Dubai, assinou um compromisso para zerar desmatamento para 2030. Então, como que a gente vai zerar desmatamento em 2030 se agora a gente praticamente bota um cheque em branco na mão dos grandes grupos aí da agropecuária para poderem entrar nessas áreas extensas que nós temos ainda de Cerrado, Amazônia, né? Alguns casos a Caatinga, né? Permitindo que a gente possa abrir novos campos agrícolas e como assim a gente vai conseguir zerar desmatamento? Então, tá uma coisa assim, uma questão, uma dúvida muito grande no ar. Como é que ou é uma coisa ou é uma outra? E a gente não vê realmente esse governo atual se posicionando claramente, né? Havia uma perspectiva muito boa quando ele assumiu. Tanto é que, poxa, não, vamos organizar uma COP30 no Brasil. Houve logo uma pressão muito forte no início do governo Lula, né? E o Lula, não, vamos fazer sim, mas vamos fazer em 2025. Quando ele falou isso, parecia que era lá atrás. Chegou, Cláudio. Impressionante, né? Chegou, já é esse ano, né? E a gente aí a gente fica assim, né? Pô, mas qual é o posicionamento do governo? Ao mesmo tempo que é explorar a foz do Amazônia, um ambiente extremamente sensível, uma das maiores áreas de manguezal do mundo, né? Tem lá, descobriu-se recentemente os corais lá na foz do Amazônia, uma biodiversidade ainda nem compreendida. E aí, não, vamos entrar e vamos sair explorando petróleo? Como assim? Por que a gente não apostou na pauta do álcool combustível, como foi na década de 80? Você provavelmente vivenciou isso, Cláudio. Lembra? Os carros a álcool, eu lembro que meu pai teve um. O slogan famosíssimo, né? Carro a álcool, você ainda vai ter um. Fantástico! Caramba, a gente ia usar, a gente teria se a gente apostasse nessa pauta, Cláudio, hoje a gente teria uma frota movida a recurso natural renovável. Né? O álcool produzido a partir de plantas. Campo poderia ter mais umas 10 usinas, né? Caramba! Se fosse isso. Que legal, olha só que legal. Mas a indústria... O que aconteceu? A pressão internacional. Eu falei, como assim um país gigante como o Brasil vai ficar imune a essas variações do preço do petróleo, né? E aí houve pressão internacional, sim, inclusive para empréstimos, né, de entidades internacionais. Falou, olha, te empresto dinheiro sim, meu amigo, mas vamos dar uma diminuída nessa pauta aí do álcool. Se a gente tivesse apostado na época, o Cláudio, a gente teria uma realidade completamente diferente, um país que realmente tinha um respeito internacional, de um país comprometido em reduzir a questão dos gases de efeito estufa, essa coisa toda. O caso Marina, que você falou, Marina Silva, a gente já conversou com ela aqui. Até outro dia eu postei um TBT lá, a bancada aqui completa, com a Luiz, com o Arnaldo, ela foi online, né? Ela era pré-candidata a presidente, estava naquela disputa. Sei. Foi em 2020, se não me falha a memória, agora 2020, por aí. Enfim, mas assim, cara, mulher de luta, guerreira demais. Ela foi achincalhada nessa comissão que estava analisando o projeto do governo e dela, que o próprio Marcos Rogério do PL. Completamente desrespeitada. Tá louco. O que foi aquilo? Cara, ele falou para ela, eu vi aquilo ao vivo, cara. Eu tomei um susto quando eu vi que estava transmitindo ao vivo, para ela se pôr no seu lugar. E ela retrucou, sou mulher e aqui é meu lugar, onde eu quiser estar, e levou a coisa, né? E teve o microfone fechado, e vários senadores. Teve um senador que falou, quer ver, e os caras do Amazonas, os caras lá do meio do mato também. Sim. Quer dizer, Plínio Valério, do PSDB do Amazonas, disse que ele respeita a mulher, mas a Marina não. Olha isso. A ministra não, quer dizer, né? Enfim, absurdo completo. Foi completamente misógino e, claro, né, machista. E, sobretudo, com quem? Naquela pauta do meio ambiente.
Só para fechar essa questão ambiental, hoje, o Dia Internacional do Meio Ambiente, qual é, e assim, eu acho que essa aqui que é mais cara para mim, que é mais importante, qual é a importância da participação da sociedade nesse contexto, como um todo? Desde, eu citei alguns exemplos bem simples, de não jogar um papelzinho de bala, uma coisinha aí pequena, no chão em qualquer lugar, no meio da rua, como se aquilo ali fosse um lixão, ou até mesmo uma outra ação, talvez mais trabalhosa, mas muito importante, que é a coleta seletiva de lixo em casa, e que gera inclusive um dinheirinho aí, para quem não está sabendo. Lá tem o super bom da Tarcísio Miranda, ele compra lata, compra papelão, trabalho excepcional. O Joilson esteve aqui com a gente outro dia, estava falando, Claudinho, eu tenho uma usina, cheio de Claudinho, eu tenho uma usina de reciclagem, pô, vai lá, o pessoal compra lá. Então, assim, é um exemplo de um lado e uma motivação também vinda de um grupo importante como é o Barcelos, mas, sobretudo, como que você vê e qual o peso dessa participação nossa, da nossa sociedade nesse contexto todo? Fundamental, importantíssima, Cláudio, né? A mobilização das pessoas em cima dessa causa é que vai fazer com que pessoas que não estão aliadas a ela, ou pelo menos pense, né, nessa questão ambiental, né? Então, a mobilização de pessoas, a formação de grupos, né? Em datas icônicas, por exemplo, o dia de coleta de lixo em beira de rios, lagos e mares, né? São datas que chamam esse público, né, que está mais atento a essa pauta para ações práticas e demonstrativas, né, de conscientização ambiental das pessoas. O Projeto Capivara faz essas ações, né? Então a gente vê que aqui na cidade tem alguns grupos, né? O Rotary participa dessas ações, o Lions Club também participa dessas ações. Então a gente vê que existem sim grupos na cidade, né? Entidades, instituições que realmente abraçam a pauta e fazem alguma coisa, né, no sentido ambiental. Na minha visão, de forma muito acanhada ainda, muito tímida, a gente não vê ações assim, por exemplo, de grupos de imprensa motivando essas ações de forma ampla. A gente vê muitas vezes cobrindo alguma coisa que já aconteceu, mas não incentivando, né? Então a gente vê, às vezes, algumas campanhas de doação de roupa, a campanha por exemplo, de sair de bicicleta, né? Excelente, né? Mas a gente não vê essas campanhas sendo promovidas para a questão ambiental, né? E vivemos num local que precisa muito de visualizar essas questões, né? Uma região muito devastada, sabe, Cláudio? Se a gente for pegar o norte e o noroeste fluminense, a gente tem uma área florestada muito abaixo da média nacional e muito abaixo do resto do estado do Rio de Janeiro. Norte e noroeste fluminense, a taxa de florestas é muito abaixo, né? O Rio de Janeiro, em média, tem 20%. A gente está aqui com 10%, se eu não me engano, 10% no norte de área florestada e 12% no noroeste, alguma coisa nesse 10% sentido. do total da nossa área, só 10% é floresta. O resto é tudo... O resto já foi tudo devastado, entendeu? Então, assim, a gente tem um ambiente muito fragmentado, pouco. São núcleos, né? Será que esses fragmentos seriam suficientes para manter, né, minimamente, né, as espécies que aqui viviam, né? Então, a gente está precisando desses estudos, da sociedade mobilizada para isso. E assim, independente de qualquer coisa, Cláudio, acho que todo mundo gosta de ver um meio ambiente equilibrado e saudável. Quem que não gosta de subir lá no Morro do Rato, do Itaoca, e olhar e se deslumbrar com aquele visual maravilhoso que é o município de Campos, né? Você vê a Lagoa de Cima, você vê a Lagoa Feia. Então, as pessoas gostam disso, né? O que falta realmente é uma motivação, né? Isso está mais forte no imaginário das pessoas para que a gente realmente consiga tocar essa pauta com mais seriedade, com mais consciência, né? Instituições envolvidas. Perfeito. Acho que tem que estar todo mundo comprometido. Sim. Não pode só naquela história do envolvido que eu falo às vezes, né? Tem que estar muito mais do que envolvido, tem que estar comprometido. Professor Milton Hertal, eu preciso fazer um intervalo, são 7h58. Agora, tem várias postagens aqui no nosso chat no Face. A Fátima Beruti, o Jonas Peixoto,
Didi, né? E também a Noêmia. Tá aqui, ó. A Noêmia tá pedindo aqui, ó, vou ler a dela agora. Bom dia, tem também do Walter Peçanha. Várias pessoas colocando aqui reclamando de alguns pontos. E eu vou ler essas mensagens só na volta do segundo bloco, mas a Noêmia coloca aqui, nossa querida Noêmia Magalhães. Bom dia a todos. Pode repetir onde vai ser a palestra com Priscila, hora e local? No IFE de Guarulhos, entre 14 e 16 horas. Tá ligada lá, hein? Entre 14 e 16 horas. Isso. No IFE Guarulhos, Noêmia, chegou lá. Isso, no auditório, no nosso principal auditório que tem lá, Noêmia é autoridade, Faria. Noêmia é uma guerreira lutadora aqui pelo 5º Distrito, aquela desapropriação ali por conta do porto. Tem essa questão do avanço do mar também. Sim. Que é outro problema seríssimo que a gente pode abordar. Eu tô falando, é uma série de Netflix. Vamos lá pra gente conversar, Noêmia. Aparece lá pra gente poder estar junto. Tá certo então, dona Noêmia. Tá feito o convite agora pessoal para a senhora. E para todos que estão ouvindo também, não precisa, né, nenhum papel, não precisa nenhum convite, é só chegar lá e se identificar. São 8 horas em Campos, conversando com o professor Milton Bertal, engenheiro ambiental, professor do IFE Guarulhos, ao vivo com a gente, que hoje é o Dia Internacional da Ecologia e do Meio Ambiente. A gente volta a seguir, continuando essa conversa e as mensagens que foram postadas aqui no chat do Face, a gente vai ler também, né? E vira a chave agora para aquela invasão, né? Ocupação irregular ali em Lagoa de Cima. O negócio tá complicado, hein? Vamos lá, rapidamente a gente volta com outros temas, né, na área ambiental. Oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar, Rede Mariana de Postos de Combustíveis e Radmed Diagnósticos por Imagem. Mas agora tem aí, eu fico muito feliz de anunciar aqui que a hora que a gente sai para o intervalo aqui, tem uma super dica da equipe da Nauta XP. Mas os caras são muito antenados, muito bons. Vamos investir nisso, vamos investir naquilo. Os caras sabem o caminho mais curto para você ter o melhor rendimento com total segurança. Não caia nesses golpes aí baratos, não. Então vem para investir aí o seu dinheiro com segurança com a equipe da Nauta XP Investimentos. Confira aí a dica, eu volto a seguir.